Pessoal, muitas vezes você vai no médico atrás de um diagnóstico e com certeza você vai sair com um diagnóstico de lá. Porque se você foi ao médico, é provavelmente que você esteja sentindo algo em você. Mas você não entende que você só tem dois diagnósticos de sair lá do médico. Você só tem dois diagnósticos. Ou você tem um problema físico, ou você tem um problema lógico. E o que seria um problema físico? Um problema físico é quando eu caio, quebro alguma coisa, entupo algum vaso, né? E danifico, né, a minha matéria. Quando eu danifico a minha matéria, o médico, com seu diagnóstico, ele vai dizer muitas vezes que o caso é cirúrgico, né? Então precisa se fazer uma cirurgia para se corrigir o dano. Esse diagnóstico é um diagnóstico de doença física. Só que muitas vezes, a maioria das vezes, você vai no médico e o médico te dá um diagnóstico de uma doença lógica. O que seria uma doença lógica? A doença lógica é aquela doença degenerativa que o médico diz para você que não tem cirurgia para essa doença e que você precisa tomar remédio. E aí, segundo a física quântica e segundo o que eu vou ensinar no meu canal aqui para vocês, é que há uma controvérsia, né? Porque, por exemplo, desde 1925, a física quântica diz que o universo é feito de energia, certo? E aí, o experimento do gato de Schrödinger provou que é partícula quando observamos, quando não, são ondas de energia. Mas aí, nós não muitas vezes temos o conhecimento de um átomo, né? O que é um átomo? Um átomo é a menor partícula da matéria, o menor tijolinho que cria todas as coisas, né? Então todas as coisas são feitas de átomos. Os átomos criam as moléculas e as moléculas criam os materiais. E aí a gente passa a entender que essa substância amorfa, essa substância sem forma, né? Que é uma energia sutil, ela está em mim e em você. E essa substância, você não pode separá-la ou destruí-la. Então, se eu não posso separar ou destruir essa doença, essa matéria, por que a minha matéria está gerando problema? E fica claro, né, cientificamente, que somos espíritos, né? Por que somos espíritos, seres espirituais? Por quê? Porque a matéria, nós sabemos o que ela é. Então, somos seres espirituais, né? Então, o que é o espírito? Né? Vamos perguntar o que seria o espírito. Um sinal, né? Uma consciência. Porque na medicina, a consciência é deixada de fora. Porque quando eu passo a entender que eu preciso analisar a consciência, eu preciso entender que há vida em mim, que não sou eu, porque eu sou o sinal que move a proteína. E a proteína é feita de células. Tudo é feito de proteína. A proteína são um mecanismo que dá função às partes, né? Então a proteína é um mecanismo que dá função às partes. Se eu não tenho aquele mecanismo do meu corpo mexendo, né? Eu não tenho aquele mecanismo do meu corpo em movimento mais, significa que o sinal não está mais lá. Quer dizer, a vida foi ceifada e a matéria, ela passa a voltar ao seu estado original, que é se transformar em átomos para se transformar em outros materiais. Mas com essa explicação aqui, eu quero deixar claro para você que você é um ser espiritual. E se você hoje tem uma doença degenerativa, que o médico está dizendo que não tem cura, com novos estudos da epigenética e a física quântica, você tem uma possibilidade de cura. Quando eu passo a ter uma percepção verdadeira do campo onde estamos inseridos. Porque quando eu passo a ter uma compreensão real do que é essa mecânica quântica e como esse comportamento de átomos e elétrons e a comunidade que o meu corpo é, porque
o meu corpo é uma comunidade de cerca de 50 trilhões de células, e a célula é a menor unidade de vida consciente. E o que é uma vida consciente? É aquela vida que excreta, quer dizer, faz cocô, né? Ela se alimenta, ela precisa de água e ela luta pela sobrevivência. Então essa é o seu corpo humano. O seu corpo humano é feito de 50 trilhões de células, todas conscientes, todas gerando vida, mas elas obedecem à voz que vem do sinal, que move a proteína, que é feito de células. Você entendeu? Então muitas vezes você está aí tomando 4, 5, 6 remédios, 10 remédios, 12 remédios, e dizendo: eu tenho uma doença que não tem cura. Mas não tem cura segundo quem? Segundo quem não tem cura? Porque segundo a medicina, como é mecanicista, né, ela observa as partes e não o todo, você realmente fica sem saída. Mas quando eu passo a buscar uma medicina holística, porque o que é a palavra holística? É integrar você ao todo, né? Fazer com que você passe a ter uma percepção do seu espírito que você é, da matéria que você está inserida, né? E do campo que você está inserido, que é o ambiente. E hoje a epigenética prova que o ambiente controla os seus genes e não os genes controlam os genes não controlam a sua biologia. Então eu posso mudar a biologia do meu corpo quando eu mudo a minha percepção de vida, quando eu passo a enxergar a vida de outra maneira, né? Uma maneira real, sem dogmas, né? Sem paradigmas, buscando uma compreensão verdadeira de quem sou. Porque quando eu passo a buscar uma compreensão verdadeira de quem sou, a vida, ela começa a buscar mais vida. E eu passo a alimentar as minhas células com informações verdadeiras. Então, quando eu passo a ter essa compreensão, a vida, há a possibilidade de cura para todo tipo de doença. E eu fiz um trajeto, né, um percurso para compreender e ressignificar as minhas crenças. E quando você ressignifica as suas crenças e passa a ter uma visão real do que é o campo amorfa, né, quer dizer, a matéria, eu sou formado em química, graças a Deus eu formei em química, mas foi através de um distúrbio que aconteceu com meu irmão psicológico, né? Um distúrbio psicológico que aconteceu com meu irmão. E esse distúrbio psicológico que aconteceu com meu irmão me fez eu entrar na faculdade de química, estudar física, estudar espiritualidade, estudar esse comportamento atômico que muitas vezes já foi desenhado no homem vitruviano há 1400 anos atrás. Quer dizer, no ano de 1400, né? No ano de 1400, Leonardo da Vinci desenhou o homem vitruviano, que você é energia positiva e negativa, e o elétron é sua aura. E o comportamento atômico você aprende na escola. Você vai para a escola para aprender um comportamento atômico lá para as 8ª série, ou 1º ano. Mas o que eu quero dizer para você aqui, que na nova física, a forma como você observa, a forma como você se vê, determina a sua biologia. Isso provado cientificamente. Então eu não posso simplesmente aceitar um diagnóstico médico dizendo que eu tenho uma doença degenerativa e não lutar pela cura. E ficar aí a minha vida todinha tomando remédio. Então eu preciso buscar esse conhecimento para que eu possa viver mais. Porque viver em Deus é estar presente. Quer dizer, é estar vivo. Porque a matéria, ela não pode ser separada ou destruída. E mesmo que você morra, você vai continuar vivendo. Porque você é um espírito. Porque a consciência não se encontra na tabela periódica. Então, quando eu passo a ter uma visão, né, microscópica e macroscópica da realidade, eu crio vida. Então, clica no link da nossa bio, vem fazer um curso com a gente de terapia holística ocupacional e eu tenho certeza que você vai ter saúde e abundância. Beleza? Então, eu te espero lá.